A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, muito bom dia, graça e paz, 7 horas da manhã na cidade do Rio de Janeiro. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, que bom podermos estar juntos de segunda a sexta-feira para bebermos o nosso café espiritual. E mais do que isto, tratarmos das coisas da vida. Este é um programa evangélico e cristão. Não é um programa mercantilista, nem é um programa de anúncios de notícias, de más notícias. Eu trago sempre boas novas de grande alegria para a sua vida. Vamos conversar? Vamos pensar juntos esta manhã. O Senhor Jesus Cristo, e só Ele pode fazer isto, reúne tempo e oportunidade no seu timing. Tempo e oportunidade. Eu quero que você saiba que não existem golpes de sorte ou azares na vida. É preciso que você saiba que ou você crê ou não crê. Ou você usa a fé em Jesus Cristo, ou você acredita e é ousado na fé, ou então você literalmente será queimado pela vida. Deus reúne tempo e oportunidade. E Ele reuniu hoje, no tempo de hoje, no dia de hoje, uma grande oportunidade para você saber de fatos que estavam ocultos à sua vida. Ouça, Deus preparou tudo para mim e para você desde antes da fundação do mundo. Nossa vida e nosso encontro aqui pela televisão ou pela rádio não é um golpe de sorte ou um acaso da vida. Tudo já foi friamente, divinamente calculado e preparado desde antes da fundação do mundo. Veja como é que o apóstolo São Paulo revela isto à igreja. Ele diz no capítulo 1 de Efésios, versículos 13 e 4, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então veja, às vezes as pessoas pensam que a vida é uma sucessão sucessiva de sofrimentos que se seguem sem cessar. Esta é a forma de muita gente viver. Não tem noção do que Deus, o Senhor Jesus Cristo, já preparou para elas desde antes da fundação do mundo. O que nós temos que fazer? Nós temos que manter firmes a nossa fé. A fé é um dom maravilhoso de Deus, é um carisma. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por você ouvir estudos de gurus, de orientadores psicológicos. Deus fala através da sua palavra. Deus usa os seus instrumentos. Então Deus está guiando os nossos passos. Há bênçãos muito grandes, preparadas por Deus, estão chegando à sua vida. Apóstolo, mas como o senhor sabe que estão chegando, estão a caminho? Porque isto é o que acontece na minha vida. Deus é o Deus do sobrenatural. Deus, o Senhor Jesus Cristo, é o Deus do impossível, é o Deus dos impossíveis. Ou seja, os caminhos de Deus são perfeitos, perfeitos. Não há erros, não há falhas, não há desmandos. Aliás, a própria Bíblia diz que Deus não é homem para mentir,
nem filho do homem, diz o livro de Números, para prometer e não cumprir. Paulo, escrevendo aos Hebreus, diz que é impossível que Deus minta. Deus não é homem. Os homens mentem. As propostas, às vezes, são feitas com mentiras. Vivemos hoje um clima de desmando social, socioeconômico, político, exatamente porque não houve verdade absoluta nas propostas. Mas eu não sou político, eu sou um homem de Deus. E eu quero que você olhe e ouça a voz de Deus e a palavra e não fique atrás de más notícias, porque todos os canais de televisão, desde madrugada, estão envenenando a alma das pessoas. Estão promovendo o descrédito. Estão jogando sobre a vida e os corações das pessoas pensamentos tumultuados, pessimistas. É isso que você quer? Aliás, a minha pergunta é: qual é o Brasil que nós queremos para os nossos filhos? Qual é o Brasil que nós queremos para os nossos netos? Só há uma forma de se governar uma nação, só há uma forma de se governar uma família, só há uma forma de se governar uma vida. Quando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a bússola. Então olhe como é que o salmista disse no Salmo 31, 15. Olha lá: nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Nas tuas mãos estão os meus dias. Então o salmista está dizendo: nas tuas mãos está a minha vida. A sua vida não está nas mãos do teu médico, do teu advogado, do proprietário da tua casa, do teu sócio da tua empresa, do teu colega de trabalho, do teu marido ou da tua esposa. Os meus dias estão nas tuas mãos, os meus dias. Ou seja, o salmista disse: os meus tempos estão nas tuas mãos. Então é muito bom eu poder engajar a sua vida com estas verdades. Você é uma pessoa muito importante. Você é uma pessoa muito valiosa. Deus quer que você tenha um propósito de vida. Deus quer que você tenha uma missão que Ele já planejou. Deus quer que você tenha uma causa para lutar por ela. Então Ele já planejou tudo. Deus é o Deus dos impossíveis. Ele está no controle. Ele já está criando as chances sobrenaturais para a nossa vida. Eu gosto muito de falar deste puzzle, né, deste quebra-cabeças. Eu tenho na minha casa um quebra-cabeças com mais de 5.000 peças. E eu me recordo que a minha esposa, com os meus filhos, gastou horas para colocar as peças até que chegou uma paisagem linda de um castelo na Alemanha. Cada peça no seu lugar. Deus faz isso, Deus encaixa as peças da vida. Deus designa pessoas para nos ajudarem. Deus cria as oportunidades certas. Deus abre as portas. Deus fecha quando tem que fechar, porque Ele é que sabe o amanhã, nós não sabemos. Então, não vamos nos preocupar, você está preocupar, você está ocupando, está pesando a sua vida antes de algum fato acontecer. E, aliás, as estatísticas são claras, 75%, 85% das coisas que nós nos preocupamos, literalmente não acontecem. Então, o salmista diz: Senhor, é em tuas mãos que estão os meus dias. Ele não disse: é num ídolo da igreja romana, é num patuá que eu trago com areia de cemitério na minha carteira. Não é uma folha de trevo, não é sorte e azar, é nas mãos de Deus. Então, eu lhe encorajo esta manhã
a entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, a abrir o seu coração. O salmista diz, rasgando o coração, não as vestes, o coração na presença de Deus. Talvez você esteja trancado como uma ostra por tanto sofrimento. Você não consegue ter paz se você não tomar Rivotril, se você não tomar Lexotan e calmantes. Eu vou lhe dizer uma coisa. Jesus disse, a minha paz vos dou. Não como o mundo dá. Não com prescrição médica. Com receita azul ou tarja preta que tem que ficar presa. Não, amado. Eu vou lhe dizer, fique em paz com esta palavra. Porque Deus tem um destino para a tua vida. E o Senhor lhe levará ao destino final. Porque, na realidade, é muito fácil a pessoa se sentir frustrada. Especialmente quando os sonhos não se realizam no prazo desejado. Eu conheço pessoas que queriam porque queriam que coisas acontecessem no tempo delas. E o tempo delas não é o tempo de Deus. A vontade humana não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. A vontade do homem, às vezes, não é correta, porque a Bíblia deixa claro que há caminho que ao homem parece bom, mas ao cabo dele dá em caminhos de morte. Por onde você tem andado? Onde você tem colocado a sua fé? Você sabe que quando você acende uma vela ou coloca uma imagem em cima de uma geladeira no teu quarto, atrás de uma porta, você está dando lugar ao diabo na sua vida? Você está abrindo uma porta para o maligno dizer, eu sou o dono desta empresa, eu sou o dono desta família, eu sou o dono desta casa? Então seja paciente, prepare-se, esteja atento aos sinais, às oportunidades deste Deus maravilhoso, que às vezes, sobrenaturalmente, vem com um projeto que você diz, meu Deus, mas eu nunca imaginei que isto pudesse acontecer na minha vida. Claro, você sabe, todos nós adoraríamos estar sempre seguindo em frente. Nós não gostamos de barreiras e dificuldades, de pausas, mas você sabe uma coisa, as pausas nos aperfeiçoam. Você sabe que quando Deus às vezes diz, não, não é agora, isto aprimora a nossa vida, aprendemos a depender dEle, aprendemos a esperar a hora dEle, as nossas habilidades são aperfeiçoadas. E eu descobri uma coisa, é que quando você está numa luta, as lutas às vezes aparecem para nos aprofundar no conhecimento de Deus. As lutas às vezes vêm para nos prepararem para grandes promoções da vida. Todas as vezes que é anunciado ao mundo espiritual que você tem algo já declarado que será seu, que ninguém mais lhe pode tirar, vem ataques, vem ventos, vem tempestades, rios transbordam, exatamente para ver se você retrocede. Mas eu quero lhe encorajar, não retroceda, não perca terreno, mantenha uma atitude de fé. Você sabe, você tem dentro de você a fé, o dom maravilhoso que remove montanhas, que chama à existência coisas que não existem. Então, amado, bênçãos estão a caminho. Há algo melhor no horizonte para a tua vida. Talvez você diga, apóstolo, no plano natural, não vai ser possível mudar nada. Eu tenho um diagnóstico médico grave, apóstolo. Meu marido disse que vai sair de casa. Descobri que o meu sócio me passou a perna. Fui fazer um check-up.
E o médico disse que eu estou extremamente mal, há uma doença grave. Eu não vejo no plano natural, apóstolo, como mudar, como ver uma transformação. Deixa eu lhe explicar uma coisa à luz da Bíblia, porque eu também não tenho capacidade de lhe mudar. Eu, Miguel Ângelo, não tenho. Mas aquele que está em mim tem. A nossa denominação não tem a capacidade de lhe mudar, mas o Senhor da nossa igreja, sim, tem essa capacidade. Aliás, é o único que tem. O Senhor Jesus Cristo. Em 2 de Coríntios, o apóstolo São Paulo diz uma coisa muito importante. Olha, você guarda esta palavra no seu coração quando tomamos o nosso cafezinho espiritual. Ele diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Quer dizer, pelo que vemos, nós às vezes vemos a impossibilidade. Vemos a doença, vemos o problema que se transformou o nosso Brasil, vemos a economia com inflação a 10%, agora já estão dizendo que só em 2019 é que as coisas melhoram. Olha isso, no plano natural, meu amado. Você tem um infarto do miocárdio e um AVC se você der ouvidos às vozes do plano natural. Mas Paulo está dizendo, nós andamos por fé, não pelo que vemos. Eu não ando pelas notícias do Banco Central ou pelas notícias dos jornais. Eu ando por aquilo que Deus diz. Aqui está a fonte da minha vida. Apóstolo, mas a nossa família faliu. Nós estamos precisando de vender o nosso apartamento para pagar dívidas. Eu não tenho como resolver as questões com o meu advogado. Estamos numa época em que ninguém compra ou vende nada. No Rio de Janeiro há bairros, na Zona Oeste, milhares de apartamentos construídos. Ninguém compra, ninguém vende. Deixa eu lhe falar uma coisa muito interessante. Ninguém compra, ninguém vende, ninguém faz negócios onde não há a fé em Jesus Cristo. Onde não há o poder dos poderes. Onde não há o sobrenatural. Onde não há a fé. Porque se há fé, Deus junta tempo e oportunidades. Deixa eu lhe contar o meu testemunho pessoal. Eu e minha esposa vivíamos num apartamento e o nosso desejo era ter uma casa. E ninguém comprava, ninguém vendia. Isso tem mais ou menos 10 anos atrás. Não havia quem comprasse o meu apartamento, eu não tinha como vender o meu apartamento. Mas Deus tinha colocado no meu coração e da minha esposa que Ele iria dar um jeito, iria encaixar as coisas, iria colocar uma pessoa no meu caminho. Eis que um dia recebo um telefonema de um construtor dizendo: eu tenho uma casa em obras e eu quero o seu apartamento. A casa precisa de ser terminada. E eu disse: bom, eu não posso pegar uma casa em obras e lhe dar o meu apartamento, porque por onde eu vou viver? Como é que eu faço a minha vida? E este homem me disse o seguinte: o senhor não pode, mas eu posso. Eu vou comprar o seu apartamento, vamos trocar, eu vou terminar com a venda do seu apartamento e o senhor, quando puder, me paga a obra que eu fizer para terminar a sua casa. Eu disse: mas isto é hilário, porque não existe isto aqui. Ele disse: mas eu aceito, eu quero, eu gostei do seu apartamento. Eu disse: mas o senhor assuma a responsabilidade de terminar tudo e quando eu puder for lhe pagando. Exatamente. Eu não imaginava que havia algo melhor no horizonte. Então, apesar de tudo ser tão caro, Deus tinha a solução. Então, o tempo e a oportunidade são criados por Deus. Deus planeja as bênçãos, Deus abre as portas, Deus coloca as pessoas certas, Deus dá chances
É Ele que é o Senhor da vida. É nas mãos dEle que estão os nossos dias. A chance e a oportunidade vem de Deus. Então Ele já preordenou. Lembra-se o que eu li há pouco? Ele disse que desde antes da fundação do mundo, Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Então Ele preordenou o nosso futuro. Às vezes Deus fecha uma porta, apóstolo, fecha. Você sabe por quê? Porque Ele sabe o amanhã, nós não sabemos. Se Deus tivesse aberto ou mantido aberto todas as portas na minha vida, eu hoje já teria morrido. Quantas vezes eu pedi a Deus, parecia que a porta estava aberta e Deus fechava, porque Ele sabia o amanhã que eu não sabia. E eu hoje entendo e dou graças a Deus que se Ele não tivesse fechado a porta, aquela porta seria uma porta de prejuízo, de derrota. Então, às vezes Deus também fecha uma porta porque nós acreditamos de modo pequeno. Eu me recordo nesta questão, uma vez eu falava com um senhor da nossa igreja e ele me dizia, o meu sonho é ter uma casa que tivesse um andar para colocar uma churrasqueirinha e fazer uma carninha para a minha família e tal. E eu disse, creia, invista na obra, semeie, sabe, dê a sua vida pela obra do Senhor, Ele faz o impossível. Passados uns 3 meses, esse senhor disse, apóstolo, Deus me deu uma casa com 3 andares, com 12 quartos, espelhos nas paredes. Ele disse, mas eu não preciso nada disso, mas Deus me deu. Você sabe por quê? Porque Ele sempre tem o melhor para nós. Então não se desencoraje. Se uma porta se fecha, Deus tem uma porta maior. Se uma porta se fecha, às vezes é para que você não tenha um prejuízo. Porque todos os nossos passos são ordenados por Deus. Se uma porta se fecha, Ele tem algo maior. O Espírito insiste em lhe dizer. Deus tem um grande plano. E esse plano, diz o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8. Olha que linda esta palavra que Deus envia à igreja de Sardes. Olha que maravilha, ele diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia, igreja de Filadélfia, escreve estas coisas, diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Uma porta que ninguém pode fechar. Então, amado, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Jamais eu alcançaria alguma coisa na minha vida se não fosse Deus. Então não tenha medo. Siga. A hora certa é a hora de Deus. Ele tem coisas maravilhosas para você. Abra o seu coração. E eu termino com Atos 16, 14. Olha o que disse a respeito de uma mulher chamada Lídia. Certa mulher chamada Lídia da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, meu amado, Deus está abrindo o teu coração e abriu o teu coração. Você recebeu as coisas que o apóstolo Miguel Ângelo disse. Vamos agora orar. Pai amado e bendito, muito obrigado, Senhor, porque Tu reúnes tempo e oportunidade. Tu tens a hora certa, Tu tens o momento certo. A bênção de Deus não tarda. O melhor não é o futuro, o melhor é hoje. Hoje aconteceu um milagre. Hoje aconteceu o que jamais poderíamos imaginar. A mudança de sorte da vida deste homem, desta mulher, desta família. Em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, o meu diretor me levantou a placa dizendo que eu tenho apenas 2 minutos. E eu quero lhe lembrar que hoje, terça-feira, nós temos um grande encontro de estudo bíblico. Temos uma escola bíblica dirigida pelo Bispo Daniel. Deus é nossa justiça. E nessa escola, as pessoas aprendem a criar raízes da graça de Deus.
aprendem a criar fundamentos, alicerces profundos. Venha conhecer a Cristo Vive. Rua Maricá, 320, no bairro do Jacarepaguá, rua paralela Cândido Benício, próximo BRT da Pinto Teres, da 28DP. Nós temos um telefone 30 17 90 90. Amanhã à noite, o apóstolo Miguel Ângelo elevará o nome do Senhor Jesus Cristo, engrandecerá, magnificará com uma mensagem de pastoreio, de apacentar a vida das pessoas, sob o tema o amor que cura, o amor que sara, o amor que é eterno. Você precisa de aprender a lidar consigo mesmo e com as questões do amor de Deus para você ser feliz, ter paz e fazer alguém feliz. Amanhã, 7h30 da noite, uma grande noite apostólica e profética. Para aqueles que me telefonarem pelo 30 17 90 90, eu vou oferecer o meu livro Você é um dos Nossos. É um livro de doutrinas que fará muito bem a sua vida. É um pocketbook, mas que lhe dará a eternidade numa leitura de 30 minutos. Esse livro é seu. Ligue para 30 17 90 90. E nós voltamos amanhã. Muito obrigado, mas mesmo muito obrigado por você que me prestigia de segunda a sexta-feira, aqui pela Band, pela TBN e pela TV Web. O apóstolo Miguel Ângelo, em meu nome, a minha amada esposa Bispo Roxana, todo o povo da Igreja Cristo Vive, que dá o suporte a esta programação. Muito obrigado a você que vai ligar e vai dizer, eu quero ajudar esse programa, eu quero ajudar nesta causa de evangelização, de trazer boas novas a cada manhã, a cada dia da semana. Obrigado a todo o povo da Igreja Cristo Vive. Nossa equipe de televisão se une e diz, graça e paz para você. Prepare-se, Deus reuniu tempo e oportunidade, o milagre chegou. Ligue para nós e conte-nos o que Deus fez com este programa. Até amanhã, graça e paz. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.